Bom dia, 6 da manhã, terça-feira, mais um pequeno encontro com essa monja Kokai, falando aqui de São Leopoldo, pertinho de Porto Alegre. Muito bem, alegria estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a mente desperta. No budismo se diz mente Buda ou mente iluminada. Vocês sabiam que Buda é um título que quer dizer desperto? E você sabia que todos nós temos direito, desde nascença, o direito de nascença, à mente desperta? E existem muitos caminhos para se acessar essa mente. Nós, budistas, temos alguns caminhos que a gente já trilhou e já vivenciou, e aí podemos compartilhar, né? Apontar caminhos, mas a gente só aponta caminho. Cada um deve viver e experimentar esse caminho, ver se é bom para você, porque existem muitos caminhos, né? Como se diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Então cada um vai viver, vai escolher e vai trilhar e ter a sua experiência. Experiência para quê? Para que a gente possa avançar nessa vida, nessa fluidez da vida que está sempre mudando, que as coisas sempre estão acontecendo, há uma impermanência que permeia tudo, que a gente não consegue agarrar nada, porque tudo é fluidez, né? Um dia a gente é jovem, no outro dia já está velhinha, está com cabelo branco. Um dia aquele balcão ali atrás foi um armário onde eu guardava louça, e hoje ele é um balcão, é um altar, não é mais só um balcão. Mudou, já mudou. Amanhã depois, sabe-se lá, se os cupim descobrirem ele, para eles não é um balcão, para eles é comidinha, já mudou também. E assim essa fluidez. E aí, como que a gente acessa essa mente Buda? Essa mente desperta? E o que é uma mente desperta? É uma mente sábia, que a gente vai adentrando sabedoria, que é diferente de conhecimento. Sabedoria para fazer dessa nossa única existência uma existência plena de significado e que a gente possa contribuir, né, para um mundo melhor. Então, como que a gente faz isso? Quais são os caminhos que eu, enquanto uma professora do Zen Budismo, posso apontar? Porque eu sei que para mim funcionou e que talvez para você também funcione. Então, alguns caminhos que a gente pode apontar, né, e recomendar, né, são que a gente pode e deve desenvolver nessa vida. O que a gente desenvolve? A gente desempenha tantos papéis diferentes, né? Ora a gente está no papel de professor, de professora, ora de mãe, esposa, né? A gente vai construindo a nossa identidade profissional, né? E a gente pode ir transcendendo tudo isso e contribuir com outros valores, com outras possibilidades, para que as pessoas possam ter, não só você, mas as outras pessoas, um apoio, um suporte em momentos de dificuldade, de adversidade. Para isso a gente tem que desenvolver maestria, sabedoria. E como que a gente desenvolve isso? A gente desenvolve isso através da sabedoria em si e da generosidade, de ter um coração bom, de fazer a bondade. Generosidade e compaixão, doação, muitas vezes abnegação, com paciência também, com tolerância, né? Com um olhar inclusivo, que vai além de olhar só para o seu próprio eu, para as suas próprias necessidades. Não que você tenha que ser descuidado consigo mesmo, muito pelo contrário.
né? Você vai ampliando essa capacidade de acolher, essa capacidade de amorosidade, e aí você vai além de si mesmo, né? E aí passa a ter mais cuidado, né, com a vida na Terra, né? Isso inclui todos os seres, inclui as plantas, inclui os animais. E só que quando você abre, alarga esse coração para poder acolher e cuidar de tudo isso, você também sofre mais quando percebe que há um manejo irresponsável com a terra, um desmatamento. O que está acontecendo com a Amazônia é muito doloroso. Eu fico pensando para onde vão todos os bichinhos, os animaizinhos, né? Isso acaba, esse ataque ao meio ambiente acaba deixando rastros e consequências, e é muito imediato. Vejam bem essas poeiras, né, que estão, essas tempestades de poeira que estão acontecendo, são transformações muito rápidas, e que esse está sendo um ano que a gente observa-se isso com muita intensidade e com muita preocupação, né? Os recursos hídricos, né? A seca, né? Então, tudo isso a gente passa a observar e a gente não fica alienado, a gente não fica indiferente. Tudo isso nos comove, nos incomoda, né? E aí a gente fica assim, às vezes impotente. O que vamos fazer com isso, né? Como mudar e como transformar? E tudo isso requer, então, mudança de mentalidade, de consciência. E como se consegue isso? Também estou falando de despertar essas pessoas até que têm muito poder, que têm muito dinheiro. Essas vão ter que ser tocadas para que haja uma mudança de mentalidade, de consciência, que não adianta querer acumular, ter dinheiro, fama e fortuna e causar um rastro de destruição. E não é só um rastro de destruição que deixa na natureza, na água, nos animaizinhos, né? Deixa também no povo, né? Porque com isso tudo há um capitalismo selvagem, né, que acumula renda, acumula e concentra renda e deixa o resto da população desguarnecida. O cobertor fica pequeno, né, começa a ficar perna de fora, não é só o pé, a perna toda fica de fora, né? O que sobra para uns vai voltar para outros, né? E aí também essa consciência, todos nós temos que desenvolver uma consciência, não só uma consciência individual, uma consciência coletiva, para que se possa proteger os recursos necessários para que se tenha uma vida digna e uma vida possível, né? Não só para essa geração, quanto para as próximas gerações. Então, há que se despertar para novas consciências e de uma maneira urgente, né? E aí, vejam bem como é necessário adentrar a mente de sabedoria, como a gente deve estimular isso. E são muitas maneiras que a gente estimula isso. Se estimula isso através de uma boa educação, acesso a estudo de qualidade, que as escolas públicas continuem investindo em educação. Essa semana teve o Dia do Professor, né? Dia 15 de outubro, né? E é uma profissão que os professores, é uma categoria que não está sendo valorizada o quanto deveria. É preciosa essa categoria de professores, né? Que a educação depende dos professores. Inclusive no Japão tem uma tradição, é tanto respeito pelo professor, que o imperador faz reverência. A única pessoa que o imperador faz reverência são os professores. Tal é a importância dessa categoria na organização de uma sociedade. E sociedades
quanto mais investe em educação, mais são sociedades que evoluem, que evoluíram, né? Então, a nossa sociedade brasileira, da América Latina, está sofrendo retrocessos importantes e isso é muito preocupante, tanto no ensino, na educação, os cortes que houveram agora na ciência. Então, se usa a expressão da fuga de cérebros. Percebem como as coisas estão interconectadas? Como são conectadas, como não há separação nem da vida religiosa, nem dos ensinamentos de uma determinada religião, né, com o que acontece no nosso dia a dia, no tecido social. Né? Qual seria a função de religiosos? Que não fosse se preocupar, ser o representante, ser o porta-voz daqueles dos fracos e oprimidos. Não é isso também que os religiosos de todas as tendências do catolicismo, por exemplo, eu sei que tem alguns bispos que estão sofrendo agora perseguição, né? E que a gente deve dar apoio e sustentação, né? Porque são os porta-vozes. Se esses são ouvidos, por isso que eles são perseguidos, né? Então, são diversas maneiras que podemos acender, penetrar essa mente, a mente iluminada, a mente iluminada, compassiva, a mente do despertar, né? Através da informação, através de um coração compassivo, através da bondade, né? Do acolhimento, de ir além de si mesmo, saber que a gente é uma rede de interdependência, que causas e condições operam o tempo inteiro para que algumas coisas aconteçam, que pode ser boa para coisas ruins também, né? Imagina que as coisas não acontecem de uma hora para outra, tem coisas que estão se movendo para que o resultado seja este ou seja aquele, né? Então e o grande portal do Zen é a meditação, né? É o Zazen, é apenas sentar com a mente quieta, tranquila, respiração consciente, se manter, né, por um tempinho, né, respirando de maneira consciente, com a coluna ereta, os olhos entreabertos. É isso que os monges e monjas fazem, principalmente quando estão em mosteiros. Trabalham, estudam, né? E fazem zazen, fazem meditação para manter a mente serena, né? E desperta, seja em qualquer momento, em qualquer situação, porque a gente sabe que a vida às vezes são altos e baixos. E como que a gente mantém o discernimento e a equanimidade para atravessar, seja lá o que for, atravessar o oceano da existência, que às vezes o sol tá lindo, a água tá gostosinha, tá na temperatura boa, mas às vezes tá muito gelada, tem muita profundidade, requer sabedoria, meios hábeis para poder atravessar. E é isso que nós, budistas, podemos contribuir, né, com a travessia da existência, né, tomando refúgio nos ensinamentos do Buda, nos ensinamentos do Dharma, uma comunidade de praticantes, onde um dá sustentação e apoio para o outro e seguimos juntos nessa jornada da existência. Que os méritos desse encontro se estendam a todos os seres e que possamos todos despertar
a mente iluminada, o nosso direito de nascença, sair da alienação, da ignorância e acessar a outra margem em segurança, em sabedoria e compaixão.